Vamos falar no vídeo de hoje de uma situação bastante comum que acontece e aparece tanto assim nos relatos de problemas de pacientes de psicoterapia, como também nos relatos dos profissionais, que é aquela situação em que o paciente fala muito pouco, quase não verbaliza durante a sessão. E aí a sessão não se desenvolve, a coisa parece que fica travada. Eu vou pontuar algumas possíveis causas disso e depois vou dar umas dicas de como lidar com isso. Algumas dicas são mais voltadas para os profissionais e outras para os próprios pacientes. Mas eu acho que se ambos os lados refletirem sobre as dificuldades do outro lado, vai ajudar ali a que esse problema seja resolvido. E aí já quero até pedir de antemão que quem estiver ouvindo aí e for paciente, tenha sido, ou for psicólogo ou psicóloga, contribua aí com a discussão, deixe as suas colocações aí nos comentários, se você passou por isso, como resolveu, que pode ajudar outros, né? Então, eu quero começar essa explanação falando de um comentário que eu vi quando eu estava assistindo um vídeo a respeito. Alguém comentou assim: mas é muita falta de noção uma pessoa marcar uma terapia e chegar lá e ficar calado. Então é preciso a gente começar dizendo que não vamos enxergar dessa forma. Aquilo ali é uma dificuldade adicional que a pessoa está tendo. E provavelmente está até ligado ao problema que a levou até ali. Então a pessoa não precisa ficar envergonhada e achando que está fazendo um papel de bobo ali. É uma dificuldade que acontece e que precisa ter alguns cuidados adicionais para que aquilo seja contornado e a terapia entre ali no seu processo normal de fluir. Essa dificuldade, essa situação indesejável que acontece, inclusive é um dos grandes motivos de abandono de terapia. Porque a pessoa vai ali e se sente constrangida e sente que está perdendo tempo, que aquilo não vai funcionar para ela. E ela começa a refletir a respeito e se perguntar: será que terapia então não é para mim? Terapia é para as pessoas que falam melhor do que eu. Para mim não vai funcionar. Ou então ela pensa assim: bom, eu acho que eu não estou no momento certo para fazer isso. No futuro, quando eu tiver com a cabeça mais clara, eu volto. Se você é paciente e está pensando dessa forma, evite de pensar desse modo. Aquilo ali justamente vai ser um momento, um processo que vai te ajudar a clarear as ideias. É para isso mesmo que serve a terapia. E se você tem dificuldade de falar, essa dificuldade pode ser combatida também ali com a terapia. Então a questão é insistir, persistir. Mas se você souber como melhorar isso e o profissional também souber, vai funcionar tudo muito melhor. Bom, essa situação aí em que a pessoa se sente desconfortável por ter que falar e não conseguir, e uma sensação de falta de naturalidade, em que nada está fluindo, as palavras que deviam vir, os casos, as coisas que ela deveria conseguir estar externando não surgem naturalmente, isso aí às vezes acontece somente na fase inicial. No primeiro dia, no segundo dia, na segunda sessão, depois tende a melhorar. Mas há casos em que realmente é uma dificuldade que é mais profunda e persiste por um tempo maior. Para esses casos mais difíceis aí é que as dicas que eu vou dar aqui vão ser mais importantes. Por que a pessoa não consegue falar, né? Há relatos de que a pessoa não consegue falar porque tinha muita coisa passando pela cabeça dela e ela não conseguiu dar uma ordem naquilo. Outras vezes é exatamente o contrário. A pessoa diz que deu um branco e não veio nada. E ela fica se perguntando: realmente, para que eu vim? Parece que nem tem motivo de eu estar aqui. Às vezes a pessoa não consegue se lembrar de nada para falar ali na hora, mas é só colocar os pés para fora do consultório, sair andando lá na rua e lembra de uma coisa, e lembra da segunda, e uma coisa puxa a outra. E aí ela fala: por que eu não me lembrei disso lá na hora? Por que eu estou lembrando agora? Bom, se você se lembrou depois que saiu, melhor. Você está vendo aí que tinha coisas para você falar. O problema vai ser apenas você conseguir levar isso para lá na próxima sessão. Então, a gente já começa vendo que o motivo não é sempre o mesmo. Então, vamos dividir isso aí basicamente em 3 casos principais. Tem pessoas que têm a sensação ali de que não tem o que falar naquele momento, por isso que não falam. Outras têm a sensação de que não sabem como falar. E outras ainda experimentam a sensação de não quererem falar. Então acontece alguma coisa ali, nesse último caso aí, de ordem emocional, que a pessoa até sabe o que, mas ela está travada e ela
não quer, mas como se a voz não quisesse sair. Esses diferentes casos aí, que eu acabei de citar, 3 deles, pode haver outros, refletem diferentes quadros que levaram a pessoa até ali. E também podem refletir diferentes tipos de personalidade. Então imagine a situação de uma pessoa que é confusa. Ela justamente não vai conseguir falar ali na hora. Seja pela personalidade dela ser assim ou porque ela está passando um momento conturbado. Pensa numa pessoa agora deprimida. Ela não vai ter vontade para nada. É característico da depressão essa falta de atividade, essa falta de energia, até para pensar, até para se comunicar. Pensa agora numa pessoa que é retraída, bastante tímida, envergonhada. Ela tem coisas para falar, mas vai ficar insegura e não vai conseguir também. Então, cada caso desse vai ter formas diferentes de lidar e um desenrolar diferente. Em alguns casos vão ser uma questão de fase, outros vão ser uma questão mais da característica mesmo permanente da pessoa. Agora, é interessante que em todos esses casos a gente vai poder dizer que ali no momento em que a pessoa está calada, pensamentos estão passando pela cabeça dela. Mesmo quando ela está num branco, como se diz, ela está num branco em relação ao que devia falar, mas outras coisas surgem como pensamentos ali por causa daquela situação. Então a pessoa vai ficar pensando coisas assim: poxa, eu devia estar falando agora dos meus problemas e não estou. Caramba, eu estou parecendo uma boba aqui na frente do psicólogo. Como é que eu venho para cá e não falo nada? Ou então, não é possível, eu estou me sabotando de novo, estou perdendo mais uma oportunidade de tentar resolver os meus problemas. Outro pensamento que pode acontecer: eu não vou falar ainda porque eu não sei a melhor forma de falar e eu vou criar uma confusão, deixa eu pensar aqui para ver se eu consigo organizar isso melhor. Isso está acontecendo ali naqueles segundos enquanto a pessoa está calada ou vacilante nas respostas. Ou então a pessoa está preocupada com o julgamento. Veio uma resposta, mas ela segura e fala: será que eu devo revelar isso aqui? Pode ser que ela está preocupada em ser julgada ou que ela ainda não está com muita confiança ali no profissional, né? Geralmente isso acontece no início. Aí tem um caso interessante, geralmente acontece com mais jovens, adolescentes geralmente. Parece que a pessoa está ali, mas ela não quer dar a impressão de que tem algo errado com ela. Então assim, eu estou aqui, mas comigo está tudo bem. Então se você pergunta para ela: e aí, como é que estão as coisas? Como é que está isso? Como é que está aquilo? A resposta costuma vir: ah, normal, não, tranquilo. E não passa disso. Então vai observando as nuances aí que acontecem, né? Nesse caso a pessoa não está querendo dar a impressão de que está errada, de que está com problema. Se for o caso que você não está ainda confiando muito no profissional, na profissional que está ali, porque começou agora, comece devagar, comece com o básico então. Selecione daquilo que você precisa abordar as camadas ali superficiais, mais fáceis de serem comunicadas, e comece conversando com aquilo. Vai haver outras sessões, outros dias, você pode vir e trazer coisas mais complicadas, mais profundas, se você quiser. E no caso do profissional, comece devagar também, né? Vai tateando a situação ali, para evitar de fazer perguntas que a pessoa vai ficar naquela posição de não se sentir à vontade para responder de forma tão clara, porque é uma pergunta muito íntima, muito particular. Vai aos poucos estreitando essa relação. Uma boa forma de começar essa conversa, do jeito mais natural, né, que costuma funcionar assim, se não funcionar virão as dicas depois, é perguntar de forma bem clara e direta: por que você está procurando o psicólogo? Isso aí pode ser a pergunta do profissional, e você também pode se fazer essa pergunta para você já encontrar o que falar antecipadamente. Qual que é o motivo central, né? A queixa principal que te leva ali. Aí vamos supor que você está indo ali de uma forma um pouco banal, assim, foi a sua mãe que te obrigou aí, ou foi a sua esposa ou seu marido que está insistindo muito e você: então eu vou, mas você mesmo não vê muito motivo para ir. Responda dessa forma. Isso já seria o início de uma conversa. E aí cabe ao profissional vir destrinchando isso.
Então você acha que não precisa. Mas o que a sua mãe reclama de você? O que a sua esposa, o seu marido falam de você? Você não concorda com isso? Eles estão certos em algum ponto? E você acha que vindo aqui sem motivo isso vai resolver alguma coisa? O que você espera? Simplesmente voltar lá depois e falar, bom, fui, hein? Você falou que eu tinha que ir, eu fui. Olha como que a conversa pode se desenvolver a partir de uma resposta banal. Uma das coisas que melhor surte efeito, inclusive tranquiliza o paciente, é fazer anotações em casa do que quer falar lá na hora. Isso aí, se você estiver fazendo uma terapia com um psicanalista, não vai funcionar desse jeito. O psicanalista vai falar assim, ó, joga fora esse papel aí, que para mim aqui só funciona quando você fala de improviso. Mas para psicólogos, isso geralmente, essa regra aí geralmente não existe. O importante é você ter um assunto sobre o qual começar a conversa. Então, se você fizer anotações, lá na hora, se a sua mente estiver confusa, você vai deixar de lado a confusão e vai seguir o que está anotado. Se te der um branco, você também vai lembrar o que tem que falar através do seu papelzinho ali, das suas anotações. Isso aí você pode anotar ao longo da semana, ou até das semanas que precedem a sua decisão de ir se consultar. Se você parar para anotar 10 minutos antes de ir, talvez você não vai lembrar de muita coisa também. E aí pode vir a pergunta, né? Como é que eu vou saber o que interessa para eu falar lá? Bem, isso aí você não vai saber totalmente. Você pode começar a pensar nas coisas e aí usar o seu próprio modo ali de entendimento para elencar o que é mais importante e o que é menos importante. Você vai ter uma opinião sua sobre isso. Mas isso não é importante, porque na hora lá, as coisas de maior e menor importância vão ser conversadas e pode ser que uma coisa que parecia ter pouca importância acabe se revelando como importante e vice-versa. Então, anote tudo aí que você quer falar e vai vendo lá na hora o que acontece. É importante ter em mente que a terapia é uma coisa que está em construção. Aquilo ali vai levar um tempo, aquilo ali vai começar num ritmo e passar para outro. Coisas confusas vão ser clareadas aos poucos, e até pode acontecer também que uma coisa que parecia clara se torna mais complicada. Isso vai acontecendo, esses movimentos aí vão acontecendo aos poucos. Não precisa de você achar que tem que levar tudo certinho na primeira sessão, porque senão vai ser mal interpretada, e que se você levar tudo certo, a resposta vai vir mais rápida. Isso não é assim, isso aí tem que ser desenvolvido aos poucos. Então essas confusões, esses mal-entendidos, esses ajustes, isso aí são inevitáveis, vão acontecer ali e vão sendo resolvidos aos poucos. Bom, acabei de olhar aqui, o vídeo está ficando já no tamanho que eu gostaria que ficasse. Eu vou encerrar esse primeiro vídeo por aqui, com apenas essa primeira dica, que talvez seja a mais importante, de anotar coisas antes de ir para a sessão. Na segunda parte do vídeo vão vir diversas outras dicas. Quem tiver interessado em ver aí o desenvolvimento dessa conversa, assista ao próximo vídeo. Tá? Até a próxima!